conosco nas vendas das adesões da campanha da pizza que nós estamos realizando. Como vocês sabem, nós temos as despesas de manutenção da casa, nós temos a necessidade de ampliação dessa nossa casa, que já está ficando pequena, temos problemas de espaço para as crianças. Tudo isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí ao longo do tempo e que a gente precisa dar continuidade nessa ampliação. Então, esses eventos que a gente vai fazendo é para que a gente consiga formar um caixa para manutenção da casa e ampliação da casa. Então, nós estamos aí ainda com a campanha da pizza. Nós estamos vendendo essas pizzas a R$15 cada uma. A pizza é lá da Padaria Santo Antônio, para ser retirada a partir de sábado agora, do dia 14, até o próximo domingo, dia 22, tá? Tem de calabresa e mussarela e presunto, tá ok? Quem quiser colaborar ainda com a gente, nós temos ainda adesões para ser vendida aí na biblioteca. É só chegar no final da palestra, lá, depois passar na biblioteca e adquirir a adesão, depois retirar lá na Padaria Santo Antônio, tá ok? Hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui, mais uma vez, a Vera Moraes, para fazer a preleção para a gente. Por favor, Vera. Obrigado. Boa noite a todos. Que nós possamos, nesse momento, abrir os nossos corações para podermos realmente receber todas as bênçãos que são depositadas e são preparadas nesse ambiente pelo plano espiritual. Eles são sabedores de todas as nossas necessidades físicas e morais. Eles conhecem cada um de nós no fundo das nossas almas, muitas vezes muito mais do que nós mesmos. E estão sempre prontos para nos auxiliar. Só que nós é que nos fechamos e nos perdemos pelas buscas da efemeridade da matéria e por sentimentos mesquinhos próprios de seres que habitam um planeta como este, de expiação e provas, e perdemos todas essas bênçãos. Elas chegam até nós e não nos envolvem. Nós ficamos fechados para esse auxílio. Então, que nós possamos, nesse momento, realmente nos abrirmos e dizer que estamos aqui em busca mesmo de aprendizado, de esclarecimento, para que nós possamos viver na paz para a qual nós fomos criados, para que nós possamos ser felizes, porque nós fomos criados para sermos felizes. E porque nós habitamos um planeta que, embora de expiação e provas, é um planeta abençoado, maravilhoso, e que tem muita gente boa habitando nele, e muitas luzes que nos sustentam. Nós é que nos desviamos na caminhada e nos fechamos para tudo isso. Então, pelo menos nessa meia hora que nós formos ficar aqui, ou um pouco mais, que nós possamos nos entregarmos nos braços desses amigos que trabalham em nome de Jesus. Nós constantemente ouvimos falar em amor incondicional. Sempre se fala amor incondicional. E que Jesus tem por nós um amor incondicional, que Deus tem por nós, seus filhos, um amor incondicional, e aí e que as mães têm pelos filhos amor incondicional, e a gente fica pensando assim, à medida que a gente vai estudando o Evangelho de Jesus e toda a codificação de Kardec, a gente começa a fazer uns questionamentos e perceber que muitas vezes nós temos uns chavões, mas que na realidade nós não sabemos que chavão é aquele. É bonito falar amor incondicional, então nós vamos falar de amor incondicional. Mas, companheiros, depois de alguns estudos ou de muitas leituras, a gente chega à conclusão que nós não conseguimos viver o amor incondicional se nós não nos conhecermos. É interessante que ultimamente todas as lições que nos chegam nos levam sempre a um caminho, o autoconhecimento. Então, como eu vou viver o amor incondicional se eu não sei quais são os sentimentos que eu alimento na minha alma? Porque o amor e o amor incondicional é a soma de vários sentimentos. É o sentimento da compaixão, da misericórdia, da tolerância, da amizade. Então, do perdão. São vários sentimentos que somados vão resultar no amor. E o amor incondicional é quando são todos esses sentimentos potencializados e sublimados. E aí,
nós chegamos à conclusão, através dos estudos, que um dos grandes empecilhos para que nós possamos até nos autoconhecer e então viver o amor incondicional é o orgulho. Nós somos extremamente orgulhosos. Eu sei que muitos vão dizer, eu não sou. Só que a gente sempre acha que não é. Só que quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente lê, quando nós fazemos o Evangelho em casa, nós não deveríamos apenas fazer com aquele compromisso, vou fazer o Evangelho em casa. Não, estudar e ver o que Jesus pede em cada um dos capítulos. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração. Amai-vos uns aos outros, amai vossos inimigos. E ler aquilo como quem está se preparando para um vestibular, que é o grande vestibular da nossa alma. O vestibular para que nós possamos habitar um planeta de regeneração na nossa próxima encarnação. Então, o orgulho que nós alimentamos, a maioria de nós alimenta, atrapalha bastante de a gente ter coragem de se conhecer e de a gente começar a vivenciar os sentimentos nobres do Evangelho. Então vamos estudar, então vamos procurar. Para a gente falar alguma coisa sobre o orgulho e a importância de trocar esse sentimento, diluir o sentimento do orgulho e permitir que a humildade passe a fazer parte da nossa vida, nós olhamos o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Também, no capítulo 10, existe uma passagem chamada Tormentos Voluntários, que ajuda bastante a gente a entender essa questão do orgulho. E aí nós somos no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, na questão 559. Lindo, decorei tudo. Vocês estão achando que eu sei tudo assim? Não, é porque eu acho que toda vez que um palestrante fala, eu falo, estudei, tive que decorar para vir poder falar, por isso que chega aqui e dá esse show. Então, na pergunta 559, parte 3 do Livro dos Espíritos, eles dizem assim, 559, desempenho também função útil e importante no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? E os espíritos superiores respondem, todos têm um dever a cumprir. E aí eles dizem assim, complementam dizendo, na construção de um edifício não é necessário, desde o operário até o arquiteto, assim é no universo. Então eles ainda complementam dizendo que mesmo que a gente não entenda a existência de alguns seres, eles são importantes e eles têm uma missão a cumprir. Eles fazem parte desse universo e eles precisam existir. Então, nessa questão, se nós quisermos analisar um pouquinho mais, nós vamos perceber que essa história de inferior, superior, melhor, pior, e essa que vai alimentando a nossa arrogância, não existe. Porque na criação, para Deus, na sua criação, somos todos iguais. A única diferença que existe é de espírito inferior ou espírito superior, mas pelo próprio esforço. Somos criados simples e ignorantes. E vamos tendo as várias reencarnações para que possamos cada vez mais fazer com que esse amor divino, essa essência divina que nos alimenta, que nos sustenta, resplandeça. Mas como conquista nossa, Deus olha para os seus filhos com a mesma misericórdia e o mesmo amor incondicional. E nós vamos nos diferenciando pelo nosso esforço. À medida que nós vamos nos conhecendo e através do autoconhecimento conseguindo transformar todos os nossos sentimentos desequilibrados em sentimentos evangélicos. Mas nós não pensamos assim. Nós continuamos com a nossa vida presa na vida da matéria, naquilo que foi estipulado no mundo material, de inferior, superior, certo, errado, bem-sucedido, mal-sucedido, e nesta mentalidade pequena, nessa mentalidade doentia de espíritos imortais achando que ficarão para sempre na matéria, nós vamos alimentando o orgulho e nos tornando cada vez
mais orgulhosos, nos achando sempre. Deus é aquele que tem o universo, o umbigo dele é o universo dele. Então tudo gira em torno dele. Todo o egoísta, ele é orgulhoso. Então, ninguém pode contrariá-lo. Ele não acha nunca que tem tudo o que deveria ter. Ele não acha que ele é pior do que alguém. Ele sempre acha que se alguém tem alguma coisa mais do que ele, é porque está havendo uma injustiça. E o pior, o egoísta, que é orgulhoso, se contrariado, impulsionado pelo orgulho, ele alimenta sentimentos piores ainda. Então ele alimenta o ódio, a vingança, a ira e comete loucuras só tendo por detrás o impulso do orgulho e do egoísmo. E aí a gente pergunta, mas orgulho do quê? O próprio livro dos Espíritos já nos diz que todos somos importantes. Todos temos missão a cumprir. Essa história de inferior, superior é coisa humana, aqui, desse estágio aqui que nós vivemos. Perante Deus, todos iguais. Então já deveríamos prestar atenção a quantas está o nosso orgulho. Depois, a fragilidade do nosso corpo, que a qualquer hora cessa. A qualquer momento, nós sempre achamos uma desculpa quando alguém desencarna. Porque o médico não acertou, porque o carro não sei o quê. Mas, na realidade, a vida aqui é muito curta, é muito frágil. E nós não temos esse controle sobre ela. Não temos o controle. Nós não conseguimos entender os desígnios divinos. Então, por que nós alimentamos tanto orgulho? Por que nós não queremos aceitar a nossa fragilidade, a nossa pequeneza, sim, no momento da nossa caminhada evolutiva, mas filhos de Deus, espíritos imortais. Mas nós alimentamos o orgulho pela raça, pelo sobrenome, pela posição social, pela posição cultural, pela beleza. Tudo para nós é motivo para começarmos a nos achar superior aos outros. E olha, companheiros, não existe, baseado na própria questão 559, não existe nada para sempre, nada igual. O que nós vemos de situações de privilégio, quer dizer assim, ela está falando essas coisas, mas olha, fulano de tal tem uma vida assim, o outro tem uma vida pior. Essas situações que nós achamos privilégio ou deprimentes são situações passageiras, educativas e fazendo com que se manifeste a lei de causa e efeito. Tudo que nós estamos vivendo hoje não é nem privilégio que Deus tem para quanto nos deu e nem castigo. É lei de causa e efeito. Hoje eu vivo a vida que eu mesma me preparei em algum momento, de vida passada ou desta própria vida. Mas a misericórdia de Deus para com todos é tão grande que Ele vai nos dando as várias reencarnações para que nós possamos sempre melhorar, entender e estarmos mais em paz com o nosso espírito que é imortal. Nós lemos no livro Há 2000 anos, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Públio Lentulus, que é o Emmanuel, que foi o espírito protetor do Chico Xavier, agora na última encarnação. Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos atrás, ele era um senador romano, aquele que é arrogância. Para falar um bom dia, nem se ajoelhando nos pés dele, afinal, ele era um senador romano. Judiou muito da esposa porque ela se comoveu com os ensinamentos de Jesus e se tornou cristã. Mas ele não cedeu. Orgulho personificado. Depois, no livro 50 anos depois, o mesmo Públio Lentulus veio como o escravo grego Nestório. Vejam, ele teve que ir da posição que a sociedade diz superior e nós alimentamos isso com o nosso orgulho, porque nós mesmos, nós concordamos tanto que se uma pessoa tem dinheiro,
Você está lá nos pés dela. Não faz mal como ela teve o dinheiro. Portanto que ela é rica. E você quer sentar e dizer que ele te falou um bom dia, que ele é seu amigo. Às vezes uma pessoa humilde, pobre, mas digna, você passa perto e não fala nem bom dia. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Agora, vocês imaginam a experiência de Públio Lentulus? Ele era um senador romano, adulado por todos, e depois teve que vir como um escravo. O escravo Nestório. Por isso que a gente não tem que ficar assim preocupado com situações que nós dizemos que é privilégio. Não existe injustiça. Está tudo certo. Cada um está levando o que precisa para aprender e para crescer. Quando nós vemos uma situação que nós invejamos, porque nós achamos que é uma situação privilegiada, ou uma que nós vemos que injustiça porque é deprimente, é temporária, educativa e se fazendo valer ali a lei de causa e efeito. Mas o orgulho, que a maioria das pessoas diz que não tem, é perigosíssimo, porque ele se manifesta de maneiras assim imperceptíveis como o orgulho. Por exemplo, a cólera. Sabe o nervosinho? Qualquer coisa ele se irrita, qualquer coisa ele está irado, porque ele não pode ser contrariado. Não aceitar ser contrariado é fruto do orgulho. É não entender o limite do outro, não se colocar no seu lugar e não colocar o outro no lugar dele. Então, a cólera é uma manifestação do orgulho. Então, para nós que adoramos quebrar as coisas, jogar tudo e dizer não pode assim, bater pé e xingar, e no trânsito, pode dizer, olha, é orgulhosíssimo. Não aceitou, contrariou, ficou nervoso. A vingança. Sabe aquele que diz assim, não perde por esperar. Mexeu justo comigo. O queridinho do Papai do Céu. Você não sabe com quem mexeu. Vai pagar sim. E aí, às vezes, você não tem coragem de manifestar, de fazer um plano de vingança. Então, você faz melhor. Você diz assim, Deus vai dar para ele o que ele merece. Mas, na realidade, é você desejando todo o mal do mundo. A gente não fala assim, Deus vai dar para ele o que ele merece. Aí você pensa, aí para mim também. Então, é melhor nem pensar, porque se vai dar para ele, vai dar para mim também. Então, a vingança. Agora, o controlador da vida alheia. Sabe aquele que ele acha que se ele morrer o mundo para? Então só ele sabe fazer. Eu não posso faltar. Se eu faltar, como é que vão fazer sem a minha presença? Não, eu tenho que estar lá. Sou eu que coordeno, sou eu que pego as fichas, sou eu que faço as fichas, sou eu que entrego as pizzas, sou eu que... Não! Eu recolho, eu marco. O mundo vai parar. É orgulho. O que é isso? Cada um tem um papel importante. Todos nós vivemos uma pequena e grande história, ainda que anonimamente. Todos, não disse que tudo que existe no universo tem um porquê? Então aquele que controla a vida alheia, ele é o controlador da vida alheia. Ele tem que estar em todos os lugares. E ele ainda comete mais um desatino, porque ele não permite que o outro que está junto desenvolva a capacidade. Porque em todo lugar onde existe um controlador, os outros ficam quietos. Mas nós vamos fazer. Às vezes a ideia do outro é muito melhor. Mas o medo que vai chegar o rei e dizer assim, quem mandou? Você falou comigo? Você não perguntou aqui? Quem sabe? Eu é que sei. Vocês não sabem fazer nada. Isso é orgulho, gente. Como o outro não sabe? O outro sabe sim. Ele pode não ter feito do teu jeito. Mas ele fez do jeito dele. Ele fez, valeu. Se você acha que só o teu jeito é o certo, olha, cuidado. Porque você vai enlouquecer o orgulho. Porque todo mundo é importante, todo mundo sabe o que faz, sim. Censurador moral. Meu Deus do céu, tudo que os outros fazem não está certo. Você viu, olha, largou o marido. Imagina, se fosse eu, porque a gente é louco para dar palpite na vida do outro. Se fosse eu, teria feito tudo diferente. Olha, foi viajar para a praia, imagina que praia essa época do ano. Imagina, teria que ter ido para um lugar de sítio, de fazenda. Gente, deixa o outro. O censurador moral, ele é orgulhoso, porque ele acha que ele sabe tudo e que todas as... É mais ou menos igual ao controlador, só que aquele ele só fica censurando. Não é verdade? A gente tem censura para a vida de todo mundo o tempo inteiro. Isso é orgulho, sabe por quê? Quem de nós aqui nunca mereceu uma censura? Será que nós fizemos sempre tudo certinho?
Sem contar que, assim, à medida que a gente se conhece, você fica quieta quando vê o outro fazendo, porque você fala, bom, eu nem vou falar nada porque eu não sei como eu agiria em tal... E gente, você sabe que essas censuras morais, que é fruto do orgulho, traz outra atitude negativa, porque da censura moral a gente parte para a maledicência. E você vai julgar o outro e você não sabe o que está na... Nós não somos o outro para saber o que o outro está sentindo. Ele fez, você pode ter achado uma péssima escolha, uma péssima decisão, mas é a dele. Nós temos que, se você começar a trabalhar a humildade, você respeita. Você só não entendi, mas se ele achou, deixa que faça, deixa que siga o caminho dele. Então, agora vocês vão percebendo como a gente acha que o orgulho é só não cumprimentar os outros, é só... Não, olha quantas coisas. O melindre. Aquela pessoa que às vezes foi a perder uma amizade de um monte de anos por nada. Porque não telefonou no dia do aniversário. Se fosse assim, hein, Renata? Quantos anos que eu não te dou os parabéns? Não deu parabéns no dia do aniversário. Não foi na festa que convidou. Ou pior, fez a festa e não me convidou. E eu, mas como fez isso comigo? Olha, pra mim acabou. Eu que achei que era uma pessoa maravilhosa. E ainda pior, falei, fiz tanto por ela ou por ele. Fui tão bondosa, olha o que fez comigo. Melindrou. Se vocês... Mas e tem, em todo lugar que aquele não me rele e não me toque. Que a gente fala, olha, você já avisou fulano? Não, porque se você não avisar, vai dar uma confusão. Se as pessoas fazem isso com você, você fala, sou uma pessoa orgulhosa, os outros já perceberam. A inveja dói na alma do orgulhoso alguém tendo, sendo ou criando. Só ele quer ter, só ele quer ser, só ele quer criar. Aí ele não pode falar, mas a inveja também é fruto do orgulho. Porque você está preocupado, você quer ser o outro, você quer ter o que o outro tem. Então o que você faz? Ninguém quer falar que é invejoso, mas a maioria de nós somos. Porque se nós somos orgulhosos, nós somos invejosos. Gente, tem que descobrir isso. Não precisa sair falando para todo mundo, ó, sou invejoso. Não, é pra gente mesmo. É pra gente se curar. É pra gente se viver em paz. É pra autocura. Aí você faz o seguinte, você fica com inveja e não tem coragem de dizer que está com inveja. Então você acaba tentando tirar o brilho do que o outro tem com a maledicência. Então aquela história. Você elogia, alguém elogia, você concorda e diz, nossa, isso é verdade, mas... E naquele mas, se acaba com o outro. Isso é inveja, e a inveja é orgulho, a revolta. Sabe aquele que acha que Deus existe para perseguir ele? A revolta. Tudo não pode ser, não podia ter acontecido isso comigo, sempre comigo, porque eu. Isso é revolta contra os desígnios divinos. Isso é orgulho. Olha, se você já começou a trabalhar a humildade, você diz assim, olha, eu não sei porque isso está acontecendo, mas eu vou pedir forças a Deus para eu poder vencer mais uma etapa na minha vida. Agora, a pior das manifestações do orgulho é a falsa humildade. É aquele, ele é tão humilde. Nossa, coitadinho, como ele é humilde. Bom, primeiro, ser pobre não significa ser humilde. Porque pode ser, tem pobre e orgulhoso mesmo. E hoje, conversando com uma amiga aqui, lembrei de uma situação de orgulho. Lá na década de 60, quando eu estava fazendo curso clássico, eu tinha um colega que era deficiente visual. Olha, eu na época não entendia, eu tinha medo dele. Porque ele ficava bravo com a gente. Ele trombava nas cadeiras, batia nas portas, caía nos degraus, mas se você pegasse no braço dele e dizia assim, não preciso. Na época, eu tinha 10 anos, não, um pouquinho mais, mas eu não entendia, era orgulho. Orgulho. Ele não aceitava, era revolta contra os desígnios divinos e contra a lei de causa e efeito. Ele era um deficiente visual por algum motivo, e não porque Deus acordou e falou assim, agora eu vou fazer ele cego. Não, tinha um motivo que ele era um deficiente visual, mas ele não aceitava. Né? Então, essa história de dizer humildezinho,
porque é pobre. Não, pode ser pobre, pode ser orgulhoso, pode ser doente, pode ser orgulhoso. Mas a humildade, o orgulho disfarçado de humildade é aquele assim. Você fala, vamos lá, vai fazer uma oração. Ai, não posso. Quem sou eu para fazer uma oração? Eu não mereço. Não é nada disso. Você quer dar o show, mas você tem medo de não dar o show. Então, você vir aqui e falar, Deus nos abençoe, e todo mundo falar isso é uma oração, você prefere não dar a cara para bater. Porque disse Divaldo Pereira Franco que o humilde é assim, ó. Ele é o que ele é. Eu vou dar um exemplo que o Divaldo deu. Divaldo disse assim, se arrumarem uma mesa, tem uma mesa aqui bonita, arrumada. Alguém chega e diz assim, que mesa linda. Se você não é orgulhoso, que você é humilde, você diz assim, muito obrigada, fui eu que arrumei. Você gostou? Você é humilde, sabia? Que aceitar um elogio, agradecer é humildade. Agora, se chegar alguém e disser assim, nossa, que mesa horrível, você vai falar a mesma coisa, olha, fui eu que arrumei. Agora, se você for capaz de arrumar melhor, por favor, fique à vontade. É aceitar quando você começa a aceitar o teu limite, você está começando a trabalhar a humildade. Quando você começar a aceitar que a tua vida está daquele jeito, porque você em algum momento, você fez aquilo por você, mas que Deus vai te dar a oportunidade de você mudar, você está começando a ser humilde. O orgulho é extremamente perigoso. Toda pessoa orgulhosa, ela é ansiosa, ela não tem sossego hora nenhuma, normalmente ela é revoltada, ela é irritada, ela é invejosa e ela acaba intoxicando o ambiente onde ela vive. Porque você já imaginou você viver no meio da pessoa colérica, melindrosa, quer controlar a tua vida, tem inveja de tudo que você faz, não aceita os desígnios divinos. Ela intoxica o ambiente. E, além de tudo, o orgulho faz com que a gente não perdoe. Não perdoar também é orgulho. Você acha que você foi tão magoado no fundo da sua alma que o outro não merece perdão. É orgulho. E o não perdão, nós sabemos que traz neuroses, traz doenças e doenças sérias. Então, esse é o resultado do orgulho. Agora, aquele que é humilde, ele pondera, ele equilibra, ele reflete, ele ama e se sente amado, porque ele entende que ele nem ama tudo aquilo que ele poderia amar. Então, como que ele vai exigir que o outro o ame em exagero, além daquilo que o outro pode? E a pessoa que traz a humildade dentro de si, ela deixa o ambiente em paz. Ela consegue harmonizar qualquer ambiente. Agora, eu disse no início da nossa conversa que seria importante que nós lêssemos o Evangelho. Mas lêssemos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma passagem, olha, eu não sei usar PowerPoint, então vai no livro aí mesmo. Olha, não, porque é chique agora. Porque eu não gosto de ler, eu gosto de falar. Então eu já vejo tantas vezes, foi lá e lê, por favor, não lê no livro, não sei usar o PowerPoint, vai no livro mesmo. Eu sou antiga. Olha, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem os tormentos voluntários. Isso é bom para a gente refletir com relação ao nosso orgulho e à nossa humildade. Haverá maior tormento que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento, que é um orgulhoso, não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos de seus rivais lhe dão vertigem. Sua emulação não exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como ele a cólera do ciúme de que estão todos possuídos. Pobres insensatos, com efeito que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam as palavras bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Porque eles
os cuidados desses ciumentos, invejosos e orgulhosos são aqui na terra e não procurando no céu. E quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos porque são consolados, são aquelas que já, trabalhando a humildade, a misericórdia dentro de si, aceitam a vida do jeito que ela é, trabalhando sempre para melhorar, nunca enchendo o coração de revolta. Agora, não é fácil, mas nós temos uma arma infalível para que nós possamos trocar todos esses sentimentos, que é a oração. Eu acho que nunca a terra precisou tanto de oração como agora. Eu acho que nunca cada um de nós precisou tanto de oração como estamos precisando agora. Nós estamos numa fase de transição, uma fase em que o joio e o trigo vai ser separado mesmo. Quando as pessoas dizem assim, não tem mais lei, tem sim, para a consciência de cada um. Então, parece que vale tudo, porque nesse vale tudo, que eu sei que eu posso, mas eu não devo, eu me separo e viro trigo, ou penso que estou enganando e me torno um joio. Então, para que nós possamos, nesse momento de transição, encontrar a paz para a qual nós fomos criados, a alegria para a qual nós fomos criados e a gratidão pelo planeta que nos acolhe, oração. Oração diária, para ajudar a nos descobrirmos, a sabermos realmente quem somos, que sentimentos alimentamos e pedirmos a Deus força para que nós possamos nos superar. Pedir a luz de Deus para que a gente não fique nas trevas e a sua paz para a luta que nos aflige. E companheiros, nós já fomos chamados. Porque se não tivéssemos sido chamados, não estaríamos aqui reunidos meia hora falando em nome do Evangelho de Jesus. Agora, sermos os escolhidos vai depender única e exclusivamente de nós. E o exercício da humildade é no dia a dia, é cada um para si. Cada momento que um sentimento toma conta do meu coração, eu avalio. Por que eu senti isso? Porque o orgulho está me comandando. Se eu quero paz, se eu quero harmonia, e se eu quero colaborar para que o planeta se torne um planeta de regeneração, eu tenho que voltar atrás e levar a sério as palavras do grande Mestre Jesus. Evangelho de Jesus, o capítulo 7, dos bem-aventurados os aflitos, dá bastante bagagem para a gente se conhecer, para a gente se entender. E também ainda no Evangelho, tem no capítulo 10, a indulgência, que mostra bem, por aquilo que a gente lê, a gente vai entendendo o que a gente está ou não fazendo, para que possamos ser mais tarde os escolhidos do Mestre Jesus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e que nós possamos levar para as nossas casas toda essa paz, toda essa energia salutar que o plano espiritual colocou em cada coração. E podemos ter a certeza que eles deram para cada um de nós exatamente aquilo que nós estamos precisando.